Então, dando seguimento aqui, né, só que tá fazendo uma repescagem do que já foi visto. Nós vimos aí que o exame de esofagografia, ele analisa aí o estudo do esôfago na sua integridade, certo? Toda a sua porção, desde o encontro, né, a comunicação com a boca até a comunicação com o estômago. Se eu quiser analisar o estômago propriamente dito, eu vou fazer o estudo do ERED ou EED, onde eu pego a parte final do esôfago e a parte inicial do intestino delgado. E se o médico ele quiser analisar aí, dando seguimento, certo? A próxima porção aí do sistema digestório, que é o intestino delgado, que é formado por duodeno, jejuno e íleo, ele vai solicitar que seja realizado o exame de trânsito intestinal, certo? Onde o trânsito intestinal é um exame radiológico que tem por objetivo estudar morfologicamente todo o intestino delgado, certo? Também utilizando sulfato de bário, sendo realizada aí radiografias. Quais são as indicações clínicas para o trânsito intestinal? O método indica O médico indica o exame quando o paciente apresentar sintomas patológicos como fístulas, lesões estenosantes, lesões obstrutivas, tempo de esvaziamento, neoplasia, entre outras, enterite e outras situações patológicas. E aqui tem um preparo, né, que geralmente, como é um exame de sistema digestório, é necessário fazer uma limpeza aí do intestino, principalmente quando é exame de intestino delgado e intestino grosso, além, é claro, de um preparo prévio na alimentação e também em jejum. Vamos ver como funciona. Em adultos, né, na véspera do exame, é indicado que ele jante uma sopa leve ou carne branca, certo? Frango, peixe, por exemplo. Jejum absoluto de 8 horas e na noite anterior tomar 2 comprimidos de bisacodil, né, que são medicações aí para limpar através de laxantes. Tomar medicamento de rotina, se fizer uso de antihipertensivo, entre outras situações, como de rotina, mas ingerindo pouca água. Esse jejum aqui é um jejum absoluto, certo? Lembrando que a água também é um meio de contraste, por isso pode dar interferência aí na imagem do exame. E em crianças, na véspera do exame, se alimentar normal, lactentes, né, que mama, manter jejum absoluto de 3 horas, inclusive de líquidos, e demais crianças, jejum absoluto de 6 horas, inclusive líquidos. Olha aqui uma radiografia simples, certo? E uma radiografia, que é a imagem piloto, lembra que eu já falei com vocês que todo exame contrastado é antecedido por uma imagem piloto. E aqui eu tenho uma imagem com 15 minutos de administração de contraste via oral. Já passou pelo esôfago, já cintilou todo o estômago e cintilou aqui, ó, todo o intestino delgado. Lembrando que o intestino delgado é a maior porção do tubo digestório, certo? Todo cintilado aqui, em suas voltas e giros. Incidências com 15 minutos, certo? Aqui o estômago também, ó, em decúbito ventral, ou seja, o paciente está em PA, deitado de barriga para baixo. Perceba aqui a presença, né, do agente contrastante sulfato de bário, deixando em evidência mais clara aí toda a parte visceral do intestino delgado. E com 45 minutos que esse contraste ele sai mais do estômago, né, e consegue cintilar melhor as vísceras. 60 minutos, ele já saindo do intestino delgado e passando através da válvula iliocecal para o intestino grosso, já não é mais fonte de estudo, certo? Aqui o exame já encerrou. Eu não preciso mais de imagens, porque se o meu exame ele preconiza analisar, visualizar o intestino delgado, quando ele está sendo eliminado do intestino delgado para ser empurrado para o intestino grosso, já não faz parte mais do estudo de trânsito intestinal. Já entra outro exame aí que nós vamos ver a seguir, certo? E incidência localizada atestando aí que o sulfato de bário, através da válvula iliocecal, está passando aí para a região do cólon ascendente aí do intestino grosso.
Término do exame, quando opacifica a válvula iliocecal, o colo ascendente, porção proximal, como eu acabei de falar aqui para vocês. TEG, tempo de esvaziamento gástrico. O TEG, ou tempo de esvaziamento gástrico, é um exame radiológico que tem por objetivo avaliar o tempo de esvaziamento gástrico. Durante o processo digestório, o volume do estômago é aumentado consideravelmente, formando uma massa semilíquida denominada quimo. O esvaziamento gástrico é um processo lento. Leva 2 a 6 horas para esvaziar por completo após uma alimentação média. Uma dieta rica em carboidratos é esvaziada em menor tempo. Já proteínas e lipídios são liberados do estômago mais lentamente. É um exame que vai mensurar o tempo que leva para o estômago do indivíduo, do paciente, ter seu esvaziamento aí por completo, certo? Quais são as indicações clínicas aí e o preparo? O médico gastroenterologista indica o TEG ao paciente quando percebe uma demora no tempo de digestão do estômago. Então, tem um atraso fisiológico na digestão desse paciente e aí o médico solicita que seja realizado este exame. O paciente deve ser preparado de forma a permanecer em jejum 4 horas antes do procedimento ser realizado, certo? Do TEG. Olha o exame, o estômago totalmente cheio de contraste. Perceba até que está maior, né, daquilo que é considerado normal. Vamos aqui ler a descrição da gravura para poder entender melhor o que aconteceu. Distensão gástrica evidenciada como grande quantidade de contraste baritado no interior do estômago, associada a pronunciada dificuldade de esvaziamento. Mesmo paciente, tem outra figura que eu não coloquei, né? Nota-se também refluxo com atenuação do ângulo de His, que está aqui, ó, o ângulo de His, certo? O estômago está cheio, está tão cheio que o paciente tem refluxo, que é outra situação patológica. E tem a caracterização aí do estômago ser mais alargado, né, mais distendido. Está aí a justificativa da demora do esvaziamento gástrico aí para que esse quimo chegue aí na próxima porção do aparelho digestório, que é o intestino delgado. E o enema baritado, certo? O enema baritado utiliza da avaliação aí da próxima parte do sistema digestório, que é o intestino grosso, certo? Lembrando que o intestino grosso é dividido em 3 partes. Tem o seco, o cólon, que é tudo isso, e o reto. O cólon é dividido em 4 segmentos. Eu tenho o cólon ascendente, cólon transverso, aqui lado direito, cólon transverso atravessa e descendente lado esquerdo. Já saindo aqui para o reto, tem a parte do cólon sigmoide, certo? Então, se o médico ele quer analisar o sistema gástrico na parte do intestino grosso, ele vai solicitar que seja realizado o exame de enema baritado, certo? Quais são as indicações clínicas e preparos do paciente? Indicação clínica. O método indica o enema baritado ao paciente que possa apresentar sintomas patológicos como pólipos, diverticulose ou diverticulite, lesões infiltrativas, que podem ser tumores, lesões estenosantes, como megacólon, fístula, volvo secal, neoplasia e outras situações. As contraindicações geralmente são realizadas de acordo ao contraste que é realizado, certo? O enema baritado é contraindicado em casos de perfusão de víscera oca, possível obstrução do intestino grosso, e apendicite aguda devido ao risco de romper, de perfurar a apendicite. Só voltando aqui, ó, apendicite é inflamação dessa vírgulazinha, né, do apêndice vermiforme, que fisiologicamente não tem uma função específica, mas que fica anexo aí o seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Geralmente ele irrita, ele inflama, gerando aí uma apendicite. E aí o paciente passa por um procedimento de apendicectomia, que é a retirada aqui dele, certo? Preparo do paciente foi dividido aqui em faixas etárias para melhor compreensão. Até 2 anos,
as crianças realizam a dieta pastosa no dia do exame, jejum de 3 horas antes do exame. De 2 a 6 anos, dieta leve, sem resíduos. Dieta pastosa no dia do exame, jejum de 4 horas antes do exame. Percebam que vai aumentando aí tanto a parte do jejum quanto as restrições, quando a faixa etária também vai aumentando, certo? Crianças de 6 a 15 anos, dieta leve sem resíduos, jejuns após meia-noite. Administrar um supositório na noite anterior ao exame e outro na manhã do exame. Dieta leve em adultos, sem resíduos 2 dias antes do exame. Jejum de 10 horas, não ingerir refrigerante, nem leite, que é gorduroso, nem derivados do leite, Jejum 1 dia antes do exame, ingerir 2 comprimidos de bisacodil pela manhã e realizar lavagem intestinal para evitar aí os artefatos de imagem que podem aparecer na realização desses exames específicos, certo? Olha aqui que imagem linda. O meu objetivo é avaliar aí, o trato digestório na sua porção do intestino grosso. Perceba que não aparece estômago, não aparece intestino delgado. Aqui eu tenho um AP, paciente de frente, aqui eu tenho um PA, certo? Totalmente cintilado aí, Nesse exame pode ser administrado através do reto do paciente, tanto o sulfato de bário quanto o ar, utilizando aí da técnica de duplo contraste, certo? Evitando até a cintilação de outros órgãos do tubo digestório, otimizando o exame. Você coloca a administração aí via retal, tanto do contraste positivo quanto do contraste negativo. Porque se administrasse pela boca, ia levar todo tipo de processos fisiológico, de esvaziamento do gástrico, até chegar no intestino delgado, cintilar todo o intestino delgado, depois aparecer no intestino grosso. Aí até aparecer artefato de imagem, órgãos que não necessariamente deveriam estar ali, então eles preconizam aí a administração via retal. Uma oblíqua, direita e esquerda, percebam que eu tenho essas saculações aqui no cólon, que ele tem essas preguinhas, é característico do órgão. E chegamos ao fim aí do nosso slide, ok? Só fazendo aí uma recapitulação, é isso mesmo, bem rapidinho, para que vocês entendam. Nós vimos o exame de esofagografia, que analisa o esôfago em sua integralidade. Vimos o exame aí de EED ou ERED, que analisa o esôfago, estômago e duodeno. Vimos o tempo de esvaziamento gástrico, que analisa aí a fisiologia do esvaziamento do estômago. Vimos também o trânsito intestinal, que é um exame específico aí administrado também pela boca, o sulfato de bário a ser analisado aí a cintilação do intestino delgado. E vimos o enema baritado, que vai dar contramão aí das administrações dos exames de sistema digestório que utilizam o sulfato de bário, onde a administração do contraste é via retal, certo? Também podendo ser utilizada a técnica de duplo contraste, colocando também o ar, que é o meio de contraste negativo para ser administrado, ok? Vamos lá. Vamos agora concluir nessa aula de aula como será a compreensão aí e construção dos nossos mapas mentais referentes ao conteúdo abordado de hoje, ok? Agradeço aí pela paciência.